Everton, tomara que dê, né? Primeiro, Belo Horizonte, infelizmente, o transporte público da nossa capital é uma vergonha, né? Eu acho que colabora muito para o caos que é ou que são os eventos aqui em Belo Horizonte. Não só futebol, os grandes shows também, os grandes eventos, sempre tem problema, acho que muito em função da porcaria que é o transporte público da nossa capital. E em relação ao jogo em si, o mundo ideal seria o Cruzeiro entrar em campo sabendo que se não vier o acesso contra o Vasco, vai vir no jogo seguinte. Só que isso não vai acontecer nunca. Esse é o mundo ideal, para você tirar a ansiedade, o nervosismo, encarar como um jogo muito importante, mas sabendo que um tropeço, um empate, ali na frente você vai conseguir, se não for no outro, vai vir no outro. Mas a gente sabe que não é assim, é do ser humano. O jogador do Cruzeiro, a comissão técnica, eles vão entrar em campo babando, querendo a vitória a qualquer custo, para acabar de vez com esse negócio de matemática. A gente sabe que o Cruzeiro vai jogar a Série A do ano que vem. Mas sempre tem mas matematicamente, então, para acabar com matematicamente, precisa vencer o Vasco. E é o que eu falei na turma do bate-bola. Por mais que exista ansiedade, ela é normal. Às vezes bate um nervosismo quando demora um pouco a sair o gol, mesmo que esteja jogando bem, organizado. O Cruzeiro é superior, né? O Cruzeiro é melhor do que o Vasco da Gama, é um time mais organizado, um time que tem padrão de jogo e é favorito para vencer o jogo. Mas é claro que a ansiedade vai bater em algum momento. Você acha que ainda bate a ansiedade do Acho que com bate. Tudo resolvido assim? Acho que bate a ansiedade, porque principalmente jogando em casa, Everton. Porque tem a torcida, o torcedor, quando o Cruzeiro pega a bola, vai pro ataque, tem o frisson do estádio. Isso... É que eu tô achando o comportamento do Cruzeiro, em todos os jogos, o comportamento de um time... eu não sei qual é a média de idade, mas parece, a impressão que passa é de um comportamento de um time de uma média de idade alta, assim, é um comportamento muito lúcido. Eu tenho notado, eu fiz os últimos jogos do Cruzeiro. Teve uma coincidência, eu comentei os últimos jogos do Cruzeiro. Eu acho o Cruzeiro mais tranquilo fora de casa do que em casa nos últimos jogos. E os resultados de casa geralmente são melhores do que os fora de casa. Não o último, que o Cruzeiro venceu, mas eu vejo o Cruzeiro mais tranquilo atuando fora de casa do que em casa justamente por isso. Não que a torcida atrapalhe, pelo contrário. Por que você acha que isso acontece? A ansiedade normal, que você está em casa, a ansiedade da arquibancada passa para o campo, o gol sair a qualquer momento, precisa sair o gol. E assim com a situação toda resolvida. Sim, porque é do time grande, né? Da torcida grande, que tem um time grande, que está acostumado a grandes conquistas, isso é normal. E não vai fugir disso na quarta-feira diante do Vasco da Gama. Só que eu vejo no Cruzeiro uma maturidade. O Cruzeiro, ele tem passado por isso nos jogos. A ansiedade acontece, a gente vê algum nervosismo em certo ponto, mas no final das contas, acaba o jogo em casa, o Cruzeiro venceu, porque conseguiu passar por cima da ansiedade. Eu acho que vai muito do padrão de jogo, da organização. Tem ansiedade, tem as mudanças de peça, mas o time em momento algum se desorganiza. O nervosismo não sobrepõe a organização e os adversários acabam sentindo isso e em determinado momento o Cruzeiro vai lá, mete o gol, ganha o jogo e é ter paciência. É o jogo da paciência contra o Vasco. Primeiro o jogo da paciência, depois certamente lá no final a gente vai estar falando muito possivelmente no jogo do acesso, o acesso matemático, independentemente das escolhas dos 11 que vão começar o jogo, Everton.